Olá, eu sou o professor Wesley Góes e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. O objetivo do vídeo aqui é apresentar agora a metodologia, de como se determinar, de como se caracterizar fluxo de cisagamento e centro de cisagamento para seções delgadas fechadas de uma única célula, ou seja, unicelulares. Então, neste item, o tema da determinação do fluxo e centro de cisagamento tem continuidade, considerando seções fechadas de uma única célula, mas mantendo-se aquela lógica lá de se estabelecer pelo menos um eixo de simetria. Então, como regra geral, adianta-se que no caso das seções fechadas, não basta a condição de equilíbrio. A gente vai mostrar aqui que somente por equilíbrio eu não consigo resolver esse problema da determinação do fluxo e de centro de cisagamento de seções fechadas. Tá? O equilíbrio não é suficiente para a determinação dos fluxos em cada uma das paredes que compõem a seção. Em outras palavras, os fluxos eles não podem ser estimados somente pela aplicação direta da relação que a gente viu nos vídeos anteriores, que é a relação, ou seja, o fluxo numa dada parede I vai ser obtido a partir da razão entre o cortante na seção, inércia da seção e o momento estático daquela parede em relação às áreas ali à esquerda ou à direita do corte de referência para se estabelecer o fluxo naquela seção de parede I. Então, a gente vai considerar aqui um trecho idealizado de asa, e a seção transversal simplificada aqui, apresentada aqui na figura. Então, a gente tem uma seção fechada, com um eixo de simetria aqui, que é o eixo Z, e todas aquelas condições que a gente já tinha colocado lá nos vídeos anteriores. Admite-se, como anteriormente, no caso das seções abertas, que o trecho de asa esteja submetido à flexão, sendo o momento de vetor paralelo e no sentido de Z de referência, com intensidades variáveis ao longo da direção X, para que exista variação da tensão normal. Admite-se também que haja uma força cortante passando pelo centro de cisagamento da seção, alinhado com o eixo Y de referência. Tá? Em virtude da variação do momento fletor no trecho, os fluxos longitudinais de cisagamento devem aparecer nas paredes da seção de modo a equilibrar as diferentes tensões normais, como a gente também já discutiu anteriormente. Tal afirmativa fica justificada, por exemplo, pelo diagrama de corpo livre de um segmento adjacente de reforço de área A, situado acima do eixo de simetria da seção de corte, conforme ilustrado no próximo slide. Então, a gente cortou, separou a estrutura está equilibrada, e para garantir esse equilíbrio, o que aqui me aparece aqui são os fluxos. Tá? Ele me chamou aqui de Q0, um fluxo de referência, e um outro aqui, Q1. E como a gente faz o equilíbrio de forças, a gente multiplica o Q pelo comprimento da parede, tá? Da mesma forma que a tensão pela área. Os fluxos Q0 e Q1 indicados equilibram as diferenças entre as tensões normais decorrentes da suposta variação de momento ao longo da asa. Tendo-se em vista, portanto, tal condição de equilíbrio, conclui-se que Q1 mais o Q0 é igual àquela expressão que a gente já tinha obtido anteriormente. Ou seja, a gente tem, na verdade, uma equação e duas incógnitas. O MA é o momento estático da área do reforço em relação ao eixo de simetria da seção. Nota-se que agora há dois fluxos incógnitos e apenas uma relação de equilíbrio. Considerando-se agora o caso da seção com uma célula, porém com um número maior de reforços, como indicado aqui na figura, a análise anterior de equilíbrio, que proporcionou a relação anterior, pode também ser estendida. Aqui, ó, perfeito. Genericamente, cada trecho entre, por exemplo, o que é que acontece aqui? Ele pegou uma seção, um elemento aqui, uma parede, e denominou de Q0. A gente vai ver qual vai ser a estratégia. Esse Q0 aqui, que é a parede de referência, ele vai, na verdade, sempre definir de forma que você recupere sempre a simetria do problema. E ele vai começar a passar cortes entre a parede de referência e as outras paredes. Por exemplo, um corte entre a parede Q0 e a parede Q1, ele vai te dar essa expressão. É isso que ele está querendo te falar. E assim,
né, e assim sucessivamente, né? Um corte entre a parede Q0 e a Q2, eu vou ter uma relação entre Q0 e Q2 e em função de V e Z e um outro momento estático diferente dessa primeira situação aqui. Então, genericamente, cada trecho entre reforços passa a ter uma indicação de um fluxo. Naturalmente, a simetria da seção garante a igualdade das intensidades dos fluxos atuantes nos trechos opostos. Por conveniência, adota-se, como eu falei, um dos fluxos como referência. O fluxo de referência pode ser adotado em qualquer trecho, como eu falei, respeitando-se a simetria, recebendo a notação de Q0. Nota-se que, propositadamente, o fluxo Q0 tem na figura anterior sentido contrário em relação aos demais, e a gente vai mostrar, né, já já o porquê. Veja que eu coloquei aqui, né, esse fluxo aqui Q0, né, e a partir dele, né, roda um outro conjunto, né, dos fluxos relacionados às outras paredes, tá? E a gente vai enxergar o porquê disso. Isso vai me facilitar lá quando a gente for calcular o giro relativo da seção, que é a outra condição necessária para se resolver esse problema. Então, é isso que eu falei, né? O equilíbrio pode ser feito de modo a se obter as relações para os fluxos Q1, Q2, Q3 em função do fluxo Q0, considerando, né, os vários cortes, como eu comentei. Nesse sentido, isolam-se os segmentos definidos a partir de um corte sobre a parede a qual foi associado a referência, e um segundo corte sobre o trecho da parede contendo outro fluxo incógnito, né? A figura acima ilustra os dois casos. A figura acima ilustra dois desses segmentos. Tá? Dos equilíbrios dos segmentos mencionados, a gente tem essa equação geral aqui, né? Ou seja, Q0 mais QI, né, é igual a V sobre Z MAI, onde N é o número de fluxos incógnitos, à exceção do fluxo de referência Q0. MA, né, que está aqui, né, MA denota os momentos estáticos em relação ao eixo de simetria da seção, né, das áreas dos reforços contido entre o fluxo QI e o fluxo de referência, e claramente, né, esta equação indica um sistema indeterminado, com uma incógnita Q0 a mais do que o número de equações. A determinação do fluxo de referência depende de uma outra condição. Como passo inicial, para se obter uma condição adicional, retoma-se a hipótese que os fluxos a serem determinados com essa, uma vez que se conheça Q0, devem ter como resultante na seção uma força igual à força cortante, né? Passando pelo centro de cisalhamento. Se passa pelo centro de cisalhamento, né, no caso, não vai haver giro. Então, é isso que ele vai falar. Não havendo efeito de torção associado, também não haverá giro relativo por efeito dos fluxos atuantes nas seções externas dos trechos isolados para análise de equilíbrio. Precisamente, a imposição do giro relativo nulo é a condição adicional para a determinação de Q0. Ou seja, já que a resultante da cortante eu estou colocando aqui como condição, né, que ela passa pelo centro de cisalhamento, eu não vou ter torção provocado pelo fluxo. Né? Se eu não tenho torção provocada pelo fluxo, eu não tenho giro relativo. Né? O giro relativo é uma das componentes cinemáticas quando dá torção, né, de seção. Perfeito. Então, é o que a gente vai comentar agora. Né? O giro das seções fechadas por efeito de fluxo de cisalhamento. Né? Ou seja, a gente vai assumir uma seção fechada, passeando um fluxo que vai me gerar uma torção. Né? E aí, com a torção, a gente vai conseguir calcular o giro relativo. Só que como a gente já enxerga que no nosso problema não tem torção, esse giro relativo tem que ser nulo. É essa a lógica. Neste item, trata-se da dedução de uma relação geral para o cálculo do giro relativo no plano das seções idealizadas, por efeito de fluxo quaisquer de cisalhamento, isto é, não necessariamente associadas à força cortante, mas eventualmente também ao momento de torção. Tais fluxos podem aparecer nas seções quando o carregamento externo provoca flexão e torção na asa, ou seja, quando o plano de carregamento, né, ele não passa pelo centro de torção, pelo centro de cisalhamento. Conforme a figura do próximo slide, a torção ocorre quando o plano da seção resultante do carregamento sobre a largura da asa não passa pelo centro de torção ou centro de cisalhamento da seção. Nessa condição, justamente pelo efeito da torção, a seção genérica poderá sofrer um giro no seu plano,
em torno do centro de cisalhamento, em torno do eixo elástico, que pode ser visualizado tomando-se por referência a seção fixa da ligação entre a asa e fuselagem. Tá? Então, o que a gente tem aqui é o centro de cisalhamento. Esse plano do carregamento aqui, se ele não passa por esse centro de cisalhamento, além da flexão, ele me provoca torção. É isso que me mostra essa figura. Tá? Então, aqui ele não está passando, ele tem uma certa excentricidade, né? Ó. Ele está fora do plano de carregamento, então esse plano de carregamento, além da flexão, ele me provoca torção. Naturalmente, porque o giro pode passar de um valor nulo naquela ligação, né, para um valor máximo da ponta da asa, ou seja, ele é engastado, ele é nulo e máximo na ponta da asa, pode-se entender que entre duas seções vizinhas há um giro relativo, que é justamente essa medida, né, essa componente da cinemática, né, quando a gente estuda torção. A relação para o cálculo do giro relativo envolvendo os fluxos nas paredes da seção resulta de uma análise de compatibilidade de deformação por efeito de torção. Existem diferentes modos de se conduzir esta análise e a gente vai utilizar o PFV, que é o princípio das forças virtuais, enxergando aí a equação como uma equação de compatibilidade. Vocês viram lá, em técnicas de análise estrutural e projeto, o princípio dos trabalhos virtuais, que ele pode ser apresentado como o princípio dos deslocamentos virtuais, como, né, representando a equação de equilíbrio, e o princípio das forças virtuais, ele me representa uma equação de compatibilidade. Essencialmente, a condição de compatibilidade deve existir entre deslocamentos e deformações sofridas por um sólido ou elemento estrutural, de modo que o mesmo se mantenha íntegro após a deformação. Ou seja, uma relação deformação-deslocamento. No unidimensional é aquela, né? Epsilon x é igual à derivada do campo de deslocamento. No caso em estudo, considerando-se um segmento de asa, né, que está no próximo slide, né, deve haver compatibilidade entre o giro relativo e a distorção angular das paredes da seção, pois a hipótese geral é que a continuidade se preserva no elemento deformado. Nesse princípio, né, das forças virtuais, né, nesse PFV aqui, tá? Como já fala, né, as forças elas são os elementos virtuais. Em sua concepção, esse princípio envolve dois campos independentes, um estático de forças externas e esforços internos são virtuais, em equilíbrio, e um outro cinemático de deslocamento e deformação que são reais. O princípio é dito de forças virtuais porque o campo estático é qualquer, e não necessariamente o real do problema, enquanto que o cinemático é o real. Então, ele me mostra que essa situação, né, de uma seção fechada, o fluxo agindo nele, né, ou seja, o fluxo agindo nele resultado, por exemplo, de uma torção aplicada. Né? Ou seja, a torção ela me gera cisalhamento na seção transversal, como a parede é fina, ela me gera um fluxo. Tá? O que ele me fala aqui, né, que o fluxo é constante aqui na espessura, o que essa expressão aqui está me mostrando. Tá? Perfeito. Ainda no caso em estudo, o campo estático é formado por um momento de torção qualquer, né, ele está dando nome aos bois agora, e correspondente fluxos virtuais constantes a ele associado. Já o campo cinemático é formado pelo giro relativo e pela distorção angular. Né? Nota-se que, genericamente, que a seção de parede delgada fechada, podendo ter espessura variável, está submetida a um momento de torção, a parcela de fluxo Q associada constante, como eu falei, né? Ao longo da parede, conforme se pode concluir do equilíbrio de forças longitudinais do elemento aqui anterior. Vamos aqui, e que está reproduzido aqui. Ao combinar os campos estático e cinemáticos admitidos, diz que o momento realiza, no giro relativo, um trabalho virtual, né, externo, enquanto o fluxo realiza, nas distorções angulares, um trabalho virtual interno. O princípio aponta para a existência de compatibilidade entre as grandezas cinemáticas se o trabalho virtual externo for igual ao trabalho virtual interno. Então, de modo mais objetivo, né, na figura, né, do slide 16, que eu acho que é esse aqui anterior, ou esse daqui, né?
está representada a situação descrita. Um segmento idealizado de asa de comprimento infinitesimal dx, submetida à ação de um momento de torção virtual, T barra, um fluxo virtual Q barra e de suas grandezas cinemáticas reais definidas pelo giro relativo, né? Dφ e pela distorção angular γ da parede da seção. Então, é isso que ele mostrou aqui, tá? Existe a distorção angular, o giro relativo, tá? E claro, né? Essa torção virtual me produz esse fluxo, né? E me produz os campos cinemáticos reais. Não, na verdade, a gente tem esses campos cinemáticos reais e um campo virtual qualquer de força, né, cuja interação entre eles, a partir da questão do trabalho, né, vai me dar a possibilidade de quantificar essas grandezas reais. Tá? Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, o princípio das forças virtuais, então, prescreve, né, que, né, o trabalho, isso aqui é cinemática, né? Isso aqui é energia, né? Trabalho, né? O trabalho é força, deslocamento, né? Torção, né? No giro, né? É igual ao trabalho aqui, né? Do fluxo nas distorções, né? Angulares, né? O que a gente tem que ter aqui é força no deslocamento também. Então, que essa expressão, né? Ou seja, força vezes deslocamento. É isso que ele está me mostrando aqui também, né? Porque aqui também é força, né? Um elemento de força vezes o deslocamento, que aqui no caso é o giro. Onde n é o número de paredes que compõem a seção, cada uma delas com um fluxo virtual Q, em equilíbrio com a torção e uma distorção real. Ainda na equação anterior, Li é o comprimento de cada parede. Por outro lado, no item anterior, calculou-se o momento de um fluxo atuante num segmento de parede em relação ao ponto arbitrário do plano da seção. Tal cálculo está aqui reproduzido com o objetivo. Quer dizer, foi o que foi feito no vídeo anterior, né? O cálculo do fluxo passeando numa parede, né, de curvatura qualquer. Tá? Foi isso que a gente fez, né? A gente fez em slides, em vídeos anteriores. Tá? A gente está reproduzindo isso daqui. Ou seja, esse fluxo ele me produz uma torção, né? Que vai ser dado por essa expressão aqui, tá? Isso aqui é facilmente, a gente consegue facilmente obter, né, essa expressão a partir do que a gente desenvolveu anteriormente, né? Ou seja, e é uma relação clássica aqui também que vocês conseguem aplicar lá em mecânica dos sólidos 2, né? Quando dá caracterização de fluxo de cisalhamento em seções fechadas quando submetidas à torção, né? Ou seja, o fluxo é a torção dividido por 2 vezes a área do setor, né? Onde A é justamente a área da região, né, onde passeia o fluxo, e o ponto lá, O, que me define esse segmento aqui de referência, né, do que a gente fez anteriormente. Então, da relação anterior, com a lei de Hooke, né, sabendo que o G é o módulo da elasticidade transversal, né, a gente consegue, a partir dessa relação e da relação anterior, a gente está resumindo elas aqui, chegar nessa expressão e, consequentemente, envolver o giro relativo em função dos fluxos da parede e do comprimento. Como isso daqui, né, tem que ser nulo, a condição para isso ser nulo é esse somatório aqui ser nulo. Então, é justamente essa equação aqui, ó, que vai ser a equação a mais necessária para se determinar, né, os fluxos associados às paredes de uma seção transversal delgada, né, fechada. Tá? Perfeito. E uma observação complementar é que essa relação aqui, né, ela pode ser empregada para calcular os giros absolutos mesmo, das seções em relação a uma seção fixa de referência, quando integrada ao longo do comprimento da asa, né, e quando submetida a uma condição realmente de torção presente, né? Ou seja, a gente pode utilizar essa relação para calcular, né, esse parâmetro aqui cinemático. Então, no próximo vídeo, a gente vai aí se concentrar na determinação do centro de cisalhamento para esse tipo de seção, né?
de parede fina fechada. Até o próximo vídeo.